eu vi e senti e me alegrou muito de um Doldan ainda mais humano, depois de todo esse quadro, depois de toda essa circunstância, inclusive, no teu caso, pessoal, familiar, tudo mais, quanto essa pandemia, esse quadro todo que veio sem manual de instruções, acabou sendo útil, diria, para um posicionamento pessoal, para olhar as circunstâncias, especialmente as atividades que lhes são atribuídas, com esse olhar mais humano. Exatamente. Eu acho que a pandemia, ela nos ensinou muita coisa, né? E não é só a parte técnica que a gente tem acompanhado aí ao longo desses quase 2 anos, né? Não é só comportamento, não é só cenário epidemiológico, mas ela nos ensinou coisas para que você crescesse como ser humano realmente. E uma das lições aprendidas aí com a pandemia é a questão da empatia, né? É a questão de você se importar com o outro. É a questão de você pensar no coletivo, né? De você deixar um pouco o individualismo, né? O egoísmo de lado e pensar na coletividade. Então, acho que a Covid trouxe muito isso para o nosso meio. Né? Você passar a querer que as pessoas vivam bem, que as pessoas não tenham a doença, que as pessoas se cuidem e você poder participar ativamente disso. Eu tive uma experiência muito desastrosa, já contei aqui para vocês com a Covid, né? Perdi minha mãe, família inteira adoeceu, eu fui parar na UTI. E isso não me enfraqueceu, pelo contrário, isso me fortaleceu e eu vi que realmente, não só eu, mas tem um exército de pessoas que tem essa missão de estar combatendo, de estar no enfrentamento, de estar lutando pela vida, né, pela vida das pessoas. Então esse foi o grande aprendizado que se teve aí com a Covid. Nesse momento, a gente recebe aqui o boletim da Covid das últimas 24 horas, 5 casos confirmados positivos, felizmente nenhum óbito registrado nas últimas 24 horas. A preocupação nesse momento é a tal da nova variante, 2 pessoas teriam vindo para Foz do Iguaçu. Que informações vocês já têm oficiais em torno disso? Eu acho bem oportuno a gente trazer esse tema à tona, porque as pessoas, algumas pessoas estão distorcendo um pouquinho as informações. O que se sabe é que chegou um voo, né, em Guarulhos, no dia 27, procedente da África do Sul, e neste voo, né, uma das pessoas que estava no voo desceu no aeroporto e lá eles ofertam o teste Covid. Ela foi lá espontaneamente e fez o teste Covid e esse teste deu positivo para essa pessoa. Lembrando, né, que todos esses viajantes procedentes dessa área eles já têm que vir com um teste prévio de 72 horas. Essa pessoa já tinha feito e estava negativo, mas chegou aqui, foi testar novamente, deu positivo. Então, essa pessoa desembarcou em Guarulhos, permaneceu lá em São Paulo. Só que deste voo, com vários destinos, 2 pessoas vieram para Foz do Iguaçu. Mas essas pessoas, elas não testaram novamente. Elas testaram lá no país de origem para vir para o Brasil. Aí negativo. Negativos também. E necessariamente, a gente já olhou, já estudou a posição dessas pessoas dentro da aeronave, elas não eram contatos direto dessa pessoa positiva. A gente considera contato direto quem está 2 poltronas à frente e 2 poltronas atrás desse indivíduo. Eles não estavam nessa posição. Mas, como segurança, né, a gente recebeu uma orientação, né, a Anvisa, que é a agência que faz esse controle nos aeroportos, nos avisou sobre a situação e nos orientou, recomendou, né, que fizéssemos esse contato para ver a situação de saúde desses 2 viajantes e, havendo necessidade, de repetir, então, o RT-PCR, que é o teste para Covid. Só que como ainda não existia a obrigatoriedade que veio com a portaria que está funcionando desde ontem, de quarentena, de teste, de medidas mais drásticas, o que aconteceu? Esses indivíduos eles informaram que ia desembarcar em Foz, mas não se teve um detalhamento de endereço, de localidade e tudo mais, e nós, infelizmente, até o momento, não localizamos esses 2 indivíduos.
Acreditamos que devem estar saudáveis e pode ser, a gente tem uma hipótese, que eles tenham seguido destino talvez aí para o Paraguai. Tá, não Né? se sabe se eram turistas, se eram moradores da região, nada disso. Não se tem essa informação. Porque a partir de ontem, Nélio, quando aconteceu um episódio parecido, a Anvisa já nos manda um registro oficial, que é o termo de controle sanitário do viajante. Então, aí, mediante esse termo, existe todo um detalhamento. Aí o viajante tem que informar onde que ele vai ficar, onde ele vai fazer a quarentena, qual que é o endereço, o telefone, o e-mail. Então, aí fica muito mais fácil de você fazer o monitoramento. Aí esse termo ele é encaminhado para a vigilância, no CIEVS, que é o nosso centro de inteligência. Aí as pessoas do CIEVS fazem esse monitoramento por 14 dias. Infelizmente, esses dois ainda não estavam encaixados na nova portaria. Acredito que daqui para frente a gente vai conseguir fazer um trabalho um pouco mais elaborado em relação a isso. Antes de passar aqui para o Dante Quadri, para ser da Costa, você disse que uma das pessoas que tinha feito o teste lá na África deu negativo, Exato. por isso embarcou. Quando chegou em São Paulo, procurou e fez um novo teste. Ou seja, ela tinha um exame de 72 horas anterior. Pode, e aí óbvio, você, pela tua experiência, não por conhecimento de fato específico, pode ter algum erro no exame de origem? Pode, Porque infelizmente... 72 horas só depois deu positivo? O RT-PCR é o padrão ouro, né, Ele é o que menos apresenta falhas. Mas mesmo assim ele não é 100%. E existe um período de viremia, que o vírus está na corrente sanguínea, que você identifica melhor. Então, se preconiza que seja no terceiro dia, nas 72 horas, mas também não é uma regra. Então, infelizmente, falhas podem acontecer. Dante Quadra. Lodan, a gente, bom, são quase 2 anos de pandemia, né? Mais ou menos isso. Então, muita coisa a gente que se tomava lá no início de medidas, a gente vê que hoje foram ineficazes, outras vê que deram resultado, mas me parece que a Anvisa tem tomado algumas decisões que foram tomadas lá no início que não resolveram nada. Por exemplo, foi proibido agora os voos de 6 ou 10 países africanos, né? Mas a gente sabe que a variante ela já está em todos os continentes. E lá no início, o Brasil proibiu também vinda da China. Inclusive, aqueles primeiros brasileiros que estavam em Wuhan foram colocados 18 dias em quarentena lá na base aérea, acho que em Brasília, né? Em Anápolis. Em Anápolis, né? E aí o vírus entrou por gente vinda da Itália. Exato. E agora está se fazendo, parece que a mesma coisa, está se proibindo os voos da África, mas do resto do mundo está liberado, está entrando, saindo do jeito que bem entende, né? Tem algumas coisas que a Anvisa parece que não aprendeu, né? Não, ao meu entender, então fecha-se o país e exija pelo menos um nível de exigência igual para todos que vêm de fora, né? Não, Dante, eu concordo contigo, até esse recordatório aí do início da pandemia é verdadeiro. E lógico, foram acertos e erros e a gente tem que aprender com os acertos, né? De fato, isso tá aí, né? Todo mundo está acompanhando que, por enquanto, está vetado só os países da África. E, de fato, tem outros continentes aí que já estão com a nova variante, né? A Europa aí tem vários locais com a nova variante. Eu particularmente não consigo opinar em relação a isso, Dante, porque eu acho assim, você fechar totalmente para a entrada para esses países tem um comprometimento muito grande, tem um impacto muito grande para o Brasil. E talvez, não sei se isso se justifica, mas talvez isso pese muito nessa decisão, né? E também, Dante, eu acredito que não tomaram medidas mais radicais, porque essa nova variante é extremamente nova. Então tá todo mundo com medo, por quê? Porque ela tem mais de 32 mutações, ela tem mais facilidade de entrar na célula humana do que as demais. O contágio é mais fácil. O contágio é mais fácil, mas não se sabe ainda como é que ela vai evoluir, que resposta que nós vamos ter, e os países que estão com a cobertura boa vacinal, tipo o Brasil. Como é que vai ser a resposta? Aliás, falava-se a mesma coisa da Delta, né? Que ela também tinha um contágio maior. Exatamente. Mas que a letalidade era menor, e aí a gente viu que no Brasil realmente no ela Brasil não teve impacto, não vou falar nenhum, mas não teve impacto como outros países tiveram. Então, talvez, estou querendo justificar aí o que não é da minha alçada,
Mas talvez seja por isso que medidas radicais ainda não foram adotadas. E eu nem estou sendo a favor que seja tomado o fechamento de país, mas só por uma questão de lógica, né? Se você está impedindo voos da África porque lá tem a variante, mas se ela já está no mundo todo, qual é a coerência de você Dante, só proibir de lá? E aí a questão eu acho que é essa, eu acho que talvez um alarde, até por não conhecer exatamente como que é o comportamento da variante, mas um alarde está sendo tomado muito grande. E daqui a pouco, a gente tem que lembrar que nós já temos só em Foz do Iguaçu já tem 100% da população vacinada com as 2 doses. exatamente. E adolescentes mais de 80% com as 2 doses. Né? Então é uma situação diferente, mais tranquila. É diferente e assim, ó, o que a população tem que saber. Quando nós tratamos de vírus respiratórios, já são esperadas essas variantes. É assim com a influenza, desde 2009. Cada ano nós temos uma nova variante. Tanto é que a vacina ela é refeita, recombinada a cada ano, para aquela variante que está em circulação. Então, eu acredito que o caminho aí da Covid vai ser esse também. Então, nós temos que estar muito cientes que são situações que a gente vai continuar enfrentando agora para o resto da vida. Uma ouvinte está dizendo aqui, primeiro, dando parabéns, porque a equipe traz todo dia as notícias para eles, e diz ela, também não poderia deixar de cumprimentar esse meu ex-aluno, Doudan. Opa! Aúda! Um abraço, mas que prazer que você está me ouvindo aqui, ó, os aprendizados, né, que tive no passado estão aqui agora. Cida Costa. Doudan, só para a gente relembrar e atualizar. A gente sabe que Anvisa, aeroporto, as pontes, também é Anvisa. Alguma medida aqui por parte da Anvisa com relação a essa situação? E se já foi comunicado vocês da Vigilância Saúde? E hoje, o que a Vigilância tem de protocolo ainda em Foz do Iguaçu? É bom a gente relembrar. Em relação à Anvisa, Cida, é tudo muito novo. O que se tem é isso que eu já comentei com vocês, essa relação direta em estar nos informando de viajantes procedentes dessa área, para que nós possamos fazer esse monitoramento. Isso é a coisa mais evidente e prática. Talvez agora com o desdobrar aí da questões voltadas à variante, talvez tenham outras orientações, mas a gente ainda está no aguardo, tá? Mas por enquanto a parte de informação. E lembrando, né, que esse termo ele é preenchido nos aeroportos. Então nós que temos fronteiras abertas aqui, né, isso não acontece nas aduanas aí na Ponte da Amizade, Ponte da Fraternidade. Então, aí se entende que as pessoas circulam livremente sem ter nenhum tipo de cuidado ou controle a respeito disso. Desculpe, Cida, segunda parte. Qual é o protocolo ainda? Nós estamos liberados, por exemplo, trabalhadores de posto de combustível, vamos citar um exemplo, podem trabalhar sem máscara no atendimento. Qual é o protocolo que hoje ainda funciona em Foz do Iguaçu por parte da vigilância? Assim, os protocolos restritivos, aqueles que restringiam o horário, capacidade de público e tudo mais, eles não existem mais. Eles foram todos revogados. Hoje o que nós temos é alguns protocolos voltados aos eventos, protocolos voltados à área de educação, que recentemente retomou, né, as aulas presenciais. E hoje, o que está valendo ainda, e que inclusive vai sair um novo decreto assim, mais claramente, são os cuidados não farmacológicos, que a gente ouviu muito isso na pandemia. Que o que é? Uso de máscara, que se mantém, lavagem de mãos ou utilização do álcool gel e distanciamento social. Que, né, pegando a carona que o Dante tinha falado antes, que as pessoas ao longo desses 2 anos também foram deixando de lado. Né? O que a gente vê, o que a gente observa, que as pessoas não estão se cuidando devidamente. Né? A coisa da vacina deu essa impressão, essa falsa impressão que está tudo resolvido, e as pessoas se acomodaram e deixaram os cuidados de lado, principalmente em relação à máscara. A máscara ainda é uma lei estadual. Tá? A pessoa ainda pode ser sancionada se estiver sem máscara. Então, ela está valendo ainda. Para o comerciante que tiver um posto de combustível, como foi o fato que eu vi a semana passada e hoje de manhã, os funcionários fazendo atendimento sem máscara, cabe alguma multa, alguma infração para ele? Tem multa sim, tem infração. Só que tem que haver a denúncia, né, Cida, para que o órgão competente vá lá e faça esse tipo de infração. Mas ainda está valendo a questão das máscaras e todos os outros cuidados.
O Aguinaldo Guimarães observa aqui que o Brasil é um dos únicos países, o único país, diz ele, que não exige vacinação porque o turista venha para o país. Ele afirma. A Europa não entra sem vacina, Estados Unidos não entra sem vacina, o Japão não pode entrar sem vacina, a China não pode entrar sem vacina, ou seja, a Argentina, diz o Dante. Vocês foram lá longe, a Argentina aqui do lado, né, também. Ou seja, quem quer viajar, diz ele, só tem um destino, o Brasil. O Roberto Doudan, ontem o prefeito Chico Brasileiro se manifestou numa rede social, eu até disse agora há pouquinho que me pareceu corajosa, e eu particularmente entendo adequada a proposição, quanto à questão de cancelamento das atividades do Carnaval para Foz do Iguaçu em fevereiro do ano que vem. Diante dessa conjuntura, onde não se sabe muito bem ainda como ficará, o que virá pela frente com relação à Covid-19, eu apenas estranhei que o prefeito trouxe na rede social que vai apresentar para o comitê amanhã. Eu até entendo que poderia primeiro apresentar no comitê e depois anunciar aquilo que o comitê tomar decisão. Meio que emparedou o comitê. Amanhã tem essa reunião. Você tem alguma opinião a respeito do que poderá ou não ser decidido, já visando o Carnaval? Assim, o que se sabe, Nélio, que é pauta, né? A pauta é o Carnaval de 2022. Cancelamento ou não cancelamento do Carnaval e cuidados com as festas de final de ano. E são dois assuntos que estão em pauta aqui na nossa reunião de amanhã. Agora é assim, né, Nélio? Isso demanda aí um estudo e se for o foco a nova variante, eu torno a repetir, ainda se tem muito pouca coisa a respeito dessa nova variante. E mesmo que a gente tome alguma atitude amanhã, né, nada que não possa ser revertido também, de acordo com o avanço aí no conhecimento, na evolução dessa nova variante. Mas, de fato, a gente só vai poder responder se vai efetivar essa proposta a partir de amanhã. Perfeito. Da reunião. Como é que é a dinâmica? O comitê recomenda e quem toma a decisão final é o prefeito? Não, a decisão é de todo o grupo do gabinete de crise, inclusive o prefeito. Lógico que o prefeito ele exerce a função ali de coordenador do grupo, certo. Mas é o grupo que decide. Então, cada área coloca o seu parecer. Por exemplo, eu sou da vigilância, eu levo todo o cenário aí de como é que está a Covid e relacionado à nova variante, para que se pese isso. Aí a atenção primária coloca a situação dela em relação à rede de assistência, o hospital coloca a situação dele e aí sim entramos num consenso na decisão. Sempre tem que ser um consenso do grupo. Perfeito. Algo que você queira acrescentar no dia de hoje aqui, Roberto Doudan? O de sempre, né, eu acho que há 2 anos a gente está falando nisso, pandemia não acabou, nova variante assusta bastante porque é desconhecida, mas nós temos que retomar os cuidados. E outra, Nélio, vacinação sempre. Nós tivemos essa mudança de cenário, hoje estamos na situação mais confortável em relação a números, a mortes, a internamentos, por conta da vacina. E é muito triste quando você pega lá, embora a gente tenha quase 100% praticamente da população vacinada, mas ainda tem uma leva de pessoas ali que não vacinaram com a segunda dose. Então, vacinação sempre, cuidado sempre. Roberto Doudan, participando aqui do Contraponto da Cultura, que volta logo depois.